ainda. Tenta alguém gravar aí para nós. Calma aí que tá começando. Foi? Muito bem, muito bem. A gravação foi iniciada. Muito obrigado pela ajuda. Como eu disse há um tempo, o problema aqui está entre o computador e a cadeira, ou seja, sou eu, né? É como diz o mineiro, tá em mim, tá em mim. Obrigado, tá? A gravação foi Por iniciada. nada. Ô, Gravação foi... professor, eu posso Oi, tirar uma dúvida antes? pode, à vontade. É porque lá no Moodle, no capítulo 6, tem uma prova. Só que a data dela tá para depois que o trimestre acabar. No capítulo 6, Isso, tá falando que vai abrir hoje. E aí, em outro lugar fala que vai abrir só no mês 6. Aí eu não entendi direito. então, capítulo 6 nós não vamos começar hoje não, né? Você sabe, nós vamos começar hoje o capítulo 5. Sim, por isso que eu fiquei com dúvida, porque tá falando que a prova ia abrir Nossa, hoje. não sabe o que é? Ah, já sei, lembrei. É porque essa mesma matéria eu dei para o pessoal do primeiro ano em 2020, quando começou o ensino remoto, foi 2020. Aí no Moodle, a gente tem a opção de pegar todo o material, de um ano e julgar e copiar para o outro ano, entendeu? Então, todas as apostilas, tudo que estava lá em 2020, como é que chama o nome lá no Moodle? Importar. Eu consegui importar. A gente faz isso para aproveitar o material. Eu importei tudo que estava na sala de 2020 para a sala 2021. Só que nesse caso aí, eu devo ter esquecido, claro, obviamente, de ter excluído, por exemplo, essa prova aí. Foi bom você ter me avisado, tá? Obrigado, viu, Ela? Então, o que a gente faz? Todo mundo faz isso, os professores. Quando muda de um ano para o outro, 2020 para 2021, a gente importa. Lá no Moodle, a gente importa, traz. A gente vai lá buscar todo o material didático que está lá e joga em 2021. Aquilo que não serve para 2021, por exemplo, essa prova aí, a gente vai lá e apaga. A gente vai lá e deleta. Por algum motivo, eu esqueci de deletar essa prova. E essa prova aí não é de vocês, não, tá? Não preocupa com o que está lá no capítulo 6, não. Foi bom você ter me alertado. Muito obrigado. Eu vou voltar lá depois dessa aula e vou apagar essa prova. E aí até é bom que eu vou conferir o capítulo 6, vou conferir o capítulo 7, vou conferir também o Moodle do segundo ano, que eu dou aula também para o segundo ano. Então, esse mesmo erro meu, essa mesma falha minha, pode ter acontecido também em outros capítulos, lá no 7. Foi bom você ter me alertado, tá? Então, não preocupe com o que está lá no capítulo 6, tá? Preocupa não. De hoje até o dia 12 de fevereiro, nós vamos trabalhar só o capítulo 5, ok? Beleza? Tá? Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Sem dúvida. Nada não. Beleza. Então, sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos ao retorno, né? Estamos retornando às nossas atividades acadêmicas, letivas. É muito bom estar aqui com vocês novamente, é um prazer. Espero que todos tenham passado aí por um período de férias, um período tranquilo, né? Perto do Natal, eu peguei uma gripe pesada, uns 10 dias pitimbado, como a gente diz na roça, né? Fiquei uns 10 dias bem pitimbado, tá? Mas não foi Covid, eu fiz o teste, não foi. Eu acho que foi essa gripe aí, essa danada aí. H3, não sei o que lá, H3N2. Mas estou beleza já estou tranquilo. Sem qualquer. Ninguém na minha casa teve problema, nem minhas filhas, meus netos, nada. E espero que vocês todos e todas, né, tenham passado esse período bem tranquilos também, né? Então hoje a gente está começando
é o capítulo 5. Deixa eu ir direto lá vamos direto lá para o nosso... Vou compartilhar minha tela com vocês. E nesse meio tempo, aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, tá, gente? Fique à vontade. Pode, interrompa, não deixa de interromper. Não tem problema nenhum interromper o que eu estiver falando. Me chama lá que eu... Opa, não, é aqui, peraí. Me chama lá, tá? Sem problema, sem problema nenhum. Me chama lá que eu... Então, hoje a gente inicia o capítulo Funções Inorgânicas. Cadê o cronograma? Vamos primeiro lá no cronograma. Cronograma. Está todo mundo enxergando aí, né? O nosso cronograma da segunda etapa. Hoje, 19 de janeiro, é a primeira aula do capítulo Funções Químicas. Nós vamos ter 4 encontros, 19, 26, semana que vem, 2 de fevereiro, tá? E 9 de fevereiro. Esses encontros são encontros síncronos. O dia 5 de fevereiro, é que o calendário põe lá um sábado lá, mas isso não tem aula síncrona, não. Sábado, dia 5, é só para quem quer assistir vídeo lá do YouTube, tá? Então, nós vamos desenvolver o nosso capítulo Funções Químicas nesses 4 encontros agora aqui de fevereiro. No dia 9, vai ser aberto o questionário. Então, o que vai abrir de questionário agora é o questionário Funções Químicas. Fica aberto aí por 2 semanas. E no dia 12, como eu já disse, encerra. No dia 12, encerra a etapa. Dali a 2 semanas, a gente faz a recuperação. Da segunda etapa. Espero que ninguém precise, né? Ok? Porque para fazer a recuperação, a pessoa não pode ter alcançado 21 pontos, né? 21 são 60% de 35. Espero que todos consigam pontos o suficiente. Claro, né, gente? Então, tá aqui o quadro resumo, né? A avaliação, ligações químicas, nós já fizemos. Tá? Foi feita lá em dezembro, tá aí, ó. Beleza? Nós já fizemos. A avaliação funções, o questionário vai ser agora, em fevereiro. Vale 12 pontos. A parte prática vale 12. Isso aí é o professor da prática, tá? Me perguntaram lá no chat do Moodle lá. Eu não tenho, sobre avaliações práticas, eu não tenho qualquer influência na avaliação prática. Quem faz a avaliação prática é um professor da prática. Eu não sei qual é o professor de vocês, se é o Rogério ou se é a Cláudia. Rogério Oliveira e Cláudia Maia. Qualquer comunicação com qualquer dúvida sobre atividades práticas tem que ser perguntado para esses professores. Tem que entrar lá no fórum. Para mim, não. Para mim, vocês podem mandar e-mail numa boa, não tem restrição nenhuma, tá, gente? Mas desde que seja coisa da teoria. Prática tem que ser... Eu não tenho qualquer ingerência, eu não tenho qualquer controle, eu nem não sei os calendários, eu não sei nada. Tá, gente? Tem que ser com esses professores lá no fórum da sala do Moodle. Ok? Muito bem. Beleza. Então vamos lá. Bom, vou ver qual vamos começar por onde. Vamos começar. Lá na sala do Moodle, no capítulo 5, já tem lá essa apostila, que é a apostila que trata
do capítulo Funções Químicas Inorgânicas. Tá? Por que funções químicas inorgânicas? Porque no primeiro ano, a gente estuda a química inorgânica. Então, o que vocês vão estudar agora nesse capítulo são essas funções. Existem funções que são chamadas de funções orgânicas. Vocês vão aprender isso lá no terceiro ano, com a Zilma. Tá? Primeiro ano a gente estuda química inorgânica. Segundo ano a gente estuda físico-química. Físico-química, eu acho a matéria do segundo ano muito bacana. A do primeiro ano também é. Mas eu gosto muito da química do segundo ano, que é a chamada físico-química. Tá? E no terceiro ano, vocês vão estudar as funções orgânicas, no terceiro ano. Lá no terceiro ano, vocês vão trabalhar com essas funções aqui, ó, as orgânicas. Ok, gente? Muito bem. Só que antes da gente começar, aqui, ó, tem um conceito importante. Só que antes da gente começar, surge uma... Opa, não é aqui não. Aqui. Surge essa apresentação aqui, ó. Essa apresentação também está lá na página, tá? A apostila está lá, também está lá na sala, no capítulo 5. Essa apresentação está lá também. E esse rascunho aqui, ó, esse aqui é um rascunho, um resumo que eu fiz à mão. Esse aqui é um resumo que eu fiz à mão, ó. Olha lá, o exercício. Também já está lá. Também já está lá. No bloco do capítulo 5. Ó. Muito bem. Aí surge uma pergunta. A primeira pergunta que surge é essa aqui. Ó. Por quê? Por quê? É utilizada a palavra função. Por que para estudar substâncias inorgânicas, o que nós vamos fazer agora é estudar substâncias da química inorgânica. São os óxidos, os hidróxidos, os ácidos, os sais, os hidretos. Tem outras substâncias? Tem. Os nitretos, os carbetos. Tá? Mas nós não vamos estudar, nós vamos dar só os principais casos. São esses 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São os principais. Mas a primeira pergunta que aparece é essa aqui, ó. Por quê? Por quê se utiliza para estudar as substâncias da química inorgânica? Por que se utiliza o termo, a palavra função? Nós vamos buscar essa resposta lá na matemática. Lá na matemática. Muito provavelmente, eu não posso afirmar com certeza, mas muito provavelmente vocês já estudaram, por exemplo, a função parábola. Se não foi agora, deve ter sido lá no nono ano, né? No nono ano lá do ensino fundamental. O que é a função matemática chamada parábola? É um conjunto, essa é a palavra-chave, é um conjunto de curvas, né, que a gente desenha num gráfico, tá, cartesiano, num sistema de eixos cartesiano, um eixo na horizontal, chamado abscissa, um eixo na vertical, chamado ordenada, né, o eixo X, o eixo Y. Então, a função, olha a palavra aí, função parábola, é um conjunto de curvas que tem um aspecto semelhante e que obedecem a uma mesma equação matemática. No caso das parábolas, é ax2 mais bx mais c igual a zero. Essa equação define a função parábola, é uma equação do segundo grau, né? Ax2 mais bx mais c igual a zero. Eu acho que você já deve ter estudado isso. Então, as parábolas, elas têm um aspecto semelhante.
lá, quando você coloca ela lá no eixo, XY, elas têm um aspecto semelhante. Assim como, por exemplo, a função elipse, esse acho que vocês não estudaram, não. A função reta y igual a x mais b, a função reta é uma equação do primeiro grau, né? Y igual a x mais b. As retas, né? As retas lá no sistema de eixo. A função hipérbole, essa aí vocês não estudaram, não. Hipérbole, a função... Tem várias funções matemáticas, né? As mais comuns são a reta e a parábola. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos buscando essa palavra lá da matemática. Função, gente, é quando alguma coisa depende de outra. Alguma coisa depende de outra. Então, isso ocorre em função daquilo. A palavra função aí estabelece um grau de correspondência, um grau de dependência. E daí, o que isso tem a ver com a química? Tem a ver com a química o seguinte: para a gente falar de uma função química, o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar as substâncias, nós vamos agrupar as substâncias, olha lá, tá? As substâncias vão ser agrupadas em um conjunto no qual elas têm algumas características semelhantes, algumas características em comum. Ou seja, essas substâncias que estão dentro daquele grupo, dentro daquele conjunto que nós estamos chamando a partir de agora de função, elas têm propriedades químicas semelhantes. E as fórmulas químicas, também são semelhantes. Olha aqui que interessante esse primeiro caso aqui, ó. Esse primeiro caso, ó. A função... Opa, pera aí. Eu quero só o óxido. Pera aí. Só esse. Olha esse. Por que a gente tem... O que caracteriza a função chamada óxido? Porque são substâncias, tá? Que têm em comum a presença do oxigênio. A presença do elemento químico oxigênio ligado a um elemento qualquer. Então, óxido nada mais é do que uma substância química em que a gente tem um elemento qualquer, pode ser metal, pode ser ametal, tá? Gás nobre não entra na história não. Ligado ao oxigênio. Quer ver um exemplo aqui? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Vê? Aqui, ó. Os óxidos. Olha só, esse aqui nós vamos voltar nisso na semana que vem, tá? Estou só dando exemplo. Olha só essas fórmulas aqui, ó. K2O, óxido de potássio, ZNO. Nós vamos aprender a fazer essas fórmulas, tá? Nós vamos aprender a fazer fórmula e vamos aprender a dar nome. Óxido de zinco, óxido de chumbo 2, óxido de chumbo 4. Vocês estão vendo que essas 1, 2, 3, 4 fórmulas aqui, elas têm em comum o fato de que são dois elementos químicos. Um elemento qualquer, olha lá, potássio, zinco, chumbo, tá vendo? E o oxigênio. Então, qual é a semelhança dessas substâncias aqui? É a presença do oxigênio, olha lá, aqui, ó, destacado em vermelho, aqui, ó, destacado em vermelho aqui em cima, ó, aqui, ó. É a presença de um elemento X qualquer ligado ao oxigênio. Tá? Esse grupo de substâncias, vamos voltar lá, nós vamos voltar aqui, tá? Nós vamos aprender a fazer isso aí. Esse grupo de substâncias, chamado de óxidos, olha lá, chamado de óxidos, tem essa característica. Assim como outros grupos. Esse aqui, ó, hidróxidos, tem uma característica também diferente dos óxidos. Os sais, aliás, os ácidos, mesma coisa. Tá? Os ácidos, mesma coisa. Os sais também. Eles têm características próprias que dão a eles propriedades
deles, dos sais, né? Tá? Os hidretos, a mesma coisa. Os hidretos, o próprio nome já explica lá, o nome já é explicativo. Hidro, vem de hidrogênio. O que são os hidretos? São compostos em que o hidrogênio está ligado a um elemento qualquer. A gente tem exemplos importantíssimos dos hidretos. Um exemplo é o gás metano. É o gás metano. A fórmula do gás metano é CH4. CH4. É o carbono ligado no hidrogênio. O gás metano é um combustível, hoje, é um dos mais importantes da matriz energética brasileira. É o chamado gás natural, né? O gás natural, tá? Ele está presente lá como combustível de veículos, que é o chamado GNV. Ele é usado em residências. Em BH, por exemplo, boa parte da cidade hoje é servida por gás encanado, gás subterrâneo encanado. Tem uma empresa estatal que chama Gasmig. É tipo CEMIG, é tipo Copasa, né? Lá no meu apartamento em BH, o gás vem da rua, né? Encanado lá por baixo do chão, lá, e chega no prédio e distribui os apartamentos, né? Ele está usado em usinas termoelétricas, é um hidreto importante. A amônia é outro hidreto importante, a amônia, né? Na fabricação de ureia, de fertilizantes. E aí, um exemplo importante de óxidos é o minério de ferro, óxido de ferro, usado na fabricação de aço. O Brasil, se não é o maior produtor mundial de minério de ferro, que é um óxido, né? Que é um óxido. O Brasil, eu acho que é o primeiro ou o segundo maior produtor mundial de minério de ferro, que nada mais é que um óxido do elemento ferro, né? Eu acho que a Austrália, se não me engano, se não me falha a memória, a Austrália é o maior produtor. Se não estou enganado, ou é o Brasil ou é a Austrália, um dos dois. Ok? Bom, então, isso aqui lá na frente, quando a gente for estudar ácidos, nem agora não. Então, mas antes da gente começar, tá? Antes da gente começar o estudo das funções, que são 5, né? Óxido, hidróxido, ácido, sais, ácidos, sais e hidretos. A gente precisa, primeiro, estudar. Opa, cadê você? Aqui. Antes, a gente precisa estudar um parâmetro chamado número de oxidação. Vamos retornar rapidamente lá no capítulo Ligações Químicas. Vamos voltar lá? Quando a gente estudou ligações químicas, nós vimos que, por exemplo, quando uma ligação iônica acontece, um elemento químico perde elétrons, estão lembrados disso? Perde, e o outro elemento químico ganha elétrons. Então, na ligação iônica, um perde e o outro ganha. Elétron. Aquele rapazinho lá, aquele elemento que perdeu o elétron, todo mundo sabe que elétron tem carga negativa, né? Então, aquele átomo daquele elemento que perde elétron, ele perde uma carga negativa, então ele vai ficar com uma carga residual positiva, né? Então, é o caso dos metais. É o caso do sódio, do potássio, do ferro, do alumínio, do cobre, do chumbo, do zinco. Então, esses elementos químicos, que a gente chama de metais, eles, todo mundo lembra onde que os metais estão localizados, né? Do lado esquerdo da tabela e no meio da tabela. Então, essa turma aí é uma turma grande, né? Lado esquerdo e no meio da tabela, os metais, quando eles formam ligação química, eles ficam positivos. Tá? Isso para nós vai ser muito importante. Já aquele pessoal, aquela
galera que está lá no canto direito da tabela, que a gente chama de ametais, ametais. Alguns autores também chamam de não metais, que estão lá no canto direito da tabela, não entra nessa história aí, não entra gás nobre, tá, gente? Não entra gás nobre. Então, oxigênio, cloro, enxofre, nitrogênio, esse pessoal lá do canto, lá em cima, lá do lado direito, são os não metais. Quando eles formam ligações químicas, tá, a tendência deles é ganhar elétrons. Aí, nesse caso, como eles têm essa tendência de ganhar elétrons, o que acontece? A carga elétrica que eles vão assumir, então, eles ganham carga negativa, aí eles vão ficar com excesso de carga negativa. Aí eles vão, esses átomos, oxigênio, que é o mais importante, tá? A gente já pode ir guardando isso aí. O oxigênio é o mais importante. Cloro, bromo, iodo, flúor, nitrogênio, fósforo, esse pessoal lá, do canto direito, os ametais, quando eles formam compostos, eles adquirem carga negativa. Tá? Então, resumindo o que eu falei, quando um composto qualquer é formado, uma parte dos elementos fica positivo, outra parte dos elementos fica negativo. Isso tem que acontecer, tá, gente? Sempre vão ter alguns átomos positivos e outros negativos, senão aquela substância ela não tem estabilidade elétrica. Para ter estabilidade, tem que ter carga negativa e tem que ter carga positiva. Olha lá o exemplo do sal de cozinha, NaCl. O sódio é positivo, mais uma carga positiva, o cloro é negativo, uma carga negativa. Um positivo, um negativo. Ok? Então, isso aí, não tem dúvida. Sempre eu vou ter cargas positivas e cargas negativas. Tá. Aí, essa carga elétrica, tá? Aqui, vamos lá, vamos aqui. Ó. Essa carga elétrica, que um átomo adquire, essa carga elétrica, está destacando. Aquele real ou aparente ali, para nós agora, não vem ao caso, não, tá? Não precisava nem ter escrito isso aí. Por quê? Porque a carga elétrica ela vai ser real. Eu vou explicar, mas eu não vou cobrar isso de vocês, não. Quando a ligação é iônica. E a carga elétrica ela é aparente quando a ligação é covalente. Vocês lembram lá dos dois tipos de ligação, né? Ligação iônica e ligação covalente. Isso aí, para nós, não tem agora relevância, não. O que é importante agora? É saber que sempre, um átomo qualquer, tá? De um elemento químico qualquer, quando ele formar ligações com outros elementos, sempre vai aparecer uma carga elétrica, seja positiva ou seja negativa. E vocês vão ver, não preocupa não, que nós vamos... Tem uma tabelinha aqui, que a gente já tem esses valores prontos. Já tem uma tabelinha aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Peraí. Aqui. Já tem uma tabelinha com esses valores prontos, com as cargas elétricas, seja positivas ou sejam negativas. Essa tabela aqui, gente, nós vamos usar ela direto. Mas o que eu vou fazer agora, nesses finalzinho de aula nossa aqui? Eu vou explicar para vocês como que se chegou a essa tabela. Como que a gente chega nesses valores de cargas elétricas. Tá? O que nós vamos usar é essa tabela. Mas vamos voltar lá. Deixa eu explicar para vocês qual é o raciocínio para a tabela. Muito bem. Aí, outra pergunta. Por que que a carga elétrica dos elementos em um dado composto químico, por que essa carga elétrica tem esse nome
Opa! Tem o nome de número de oxidação. Por que que chama NOx? Por uma razão muito simples. Então, toda vez que você escutar ou ler num exercício, numa apostila, num livro, a palavra NOx, o termo NOx, número de oxidação, imediatamente você vai entender que aquilo ali é uma carga elétrica. Seja de um átomo qualquer, seja positivo ou seja negativo. Tá? Mas por que que tem esse nome? É em homenagem ao oxigênio, né, gente? É claro. Tá? Esse parâmetro chamado NOx, ele é usado em homenagem ao elemento químico mais abundante da crosta não, da Terra, do planeta. Se eu não estou enganado, o oxigênio é o primeiro ou é o segundo, mas acho que é o primeiro, é o mais abundante. Põe lá no Dr. Google depois, né? Tá? Eu acho que o oxigênio é o elemento mais abundante da Terra, seja na atmosfera, seja na hidrosfera, na formação dos rios, mares, lagos, água subterrânea, nuvens, né? Na forma, combinado com o hidrogênio, formando a água, seja na crosta terrestre, na litosfera, né? Formando as rochas, né? Os carbonatos, os silicatos, todos têm oxigênio. Então, o oxigênio é aquele elemento químico que forma ligações, ele forma ligações químicas com todos os outros elementos da tabela, tá? Então, o oxigênio ele é capaz de formar ligação com os metais alcalinos, com os metais alcalino-terrosos, com o ferro, com o cobalto, com o cobre, com o tungstênio, exceto os gases nobres, né? Com carbono, com nitrogênio, lá do lado da direita da tabela, com bromo. Então, o oxigênio é aquele elemento químico que a gente chama, aquele que vai com todo mundo, né? Usando uma piada aí, fazendo uma piadinha aí, né? É aquele elemento sem vergonha, né? Ele não tem vergonha, não. Ele combina com todo mundo, ele se liga a todo mundo, né? Tá? Ele vai com todo mundo. Então, estou brincando, né, gente? É uma piada. É aquele elemento químico que forma ligação química com todos os outros elementos da tabela, exceto das nobres. Por isso que, se eu tenho compostos do oxigênio com todos os elementos, exceto das nobres, essa carga elétrica é em homenagem ao oxigênio, e além do fato dele também ser o mais abundante, né, no nosso planeta, essa carga elétrica recebe o nome dele, NOx, ok? Só que para a gente entender aquela tabelinha lá, aqui, ó. Então, o resultado dessa aula de hoje é aquela tabela que eu mostrei para vocês. Mas vamos entender como é que se chegou naqueles valores. Porque o que nós vamos fazer a partir de agora é trabalhar com aquela tabela. Então, a partir da aula da semana que vem, da aula do dia 26, nós vamos usar aquela tabela o tempo todo. Tá? Primeiro, aí o que eu pus aqui na apostila? Eu coloquei aqui algumas regras, chamadas de regras práticas, que nos permitem determinar a carga elétrica, que nos permitem determinar os NOx dos elementos químicos. Tá? E com base nessas regras práticas, eu montei aquela tabelinha lá. Na verdade, eu tirei aquela tabela do Google. Se você puser lá no Google, tabela de NOx, vai aparecer lá trocentos exemplos lá, tá? Mas essa tabela, ela já é pronta. Primeira regra, rapidinho. Toda substância simples, olha lá, o NOx é zero. O que significa isso? Quando uma substância simples é formada, não aparece carga elétrica. Se NOx é zero, não tem carga elétrica. Mas por que isso? Porque na substância simples, os átomos são do mesmo elemento.
Então, por exemplo, quando eu tenho ferro metálico, aqui, ó, quando eu tenho ferro metálico, ali não tem átomos. O ferro puro, ferro puro. Todo mundo lembra o que é uma substância simples, né, gente? Lembra lá do primeiro capítulo? A diferença de substância simples para substância composta? Substância simples, formada por átomos do mesmo elemento. Substância composta, formada por átomos de elementos diferentes. Então, essa primeira regra aqui é bem tranquila. Se a substância é simples, não possui carga elétrica. Aqui, ó. Tem vários exemplos. Aqui, esse exemplo aqui, ó. Esse gás aí, isso é um gás, né? É o gás hidrogênio. Essa molécula aí são 2 átomos do elemento hidrogênio. Como são átomos iguais, ninguém toma elétron do outro. Lembra que nós falamos no início da aula de hoje? Um perde e o outro ganha. Aquele que perde elétron fica positivo, o que ganha elétron fica negativo. Lembra disso, né? Aqui não. Ninguém perde e ninguém ganha. Então, se ninguém perde e se ninguém ganha, ninguém fica positivo, ninguém fica. Bom, vamos acelerar aqui. Coluna 1A. Opa! Lá na coluna 1A, todo mundo lembra?